E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre lojas do Tinfoil. Esse é um tema bem complexo, eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, não pule nenhuma parte, se possível, porque tem muitas informações aqui importantes e coisas que eu quero comentar com vocês, tá? Lojas do Tinfoil. Então, o pessoal usa o Tinfoil praticamente apenas para baixar jogos, tá? Ele tem outras funções, por isso que eu fiz a série aí do Tinfoil, mas o foco principal que o pessoal utiliza ele é para baixar jogos, beleza? Mas para baixar jogos você precisa ter uma loja aí adicionada no seu Switch. Temos aí vários tipos de lojas. As lojas free, né, que são as gratuitas, e as lojas pagas. Temos também a opção de você criar uma loja aí para você mesmo. Você no seu PC aí você baixa jogos aí, armazena no seu PC e você instala do seu PC para o seu Switch. Também, querendo ou não, se torna uma loja. Você pode também transformar aí seu PC num servidor e fornecer, né, jogos para outras pessoas. Só que cuidado, pessoal, isso não é uma forma legal, tá? Nenhuma forma dessas aqui é legal. Só de você não estar fazendo a instalação aí direto da Nintendo, né, comprando jogos na eShop, você já está fazendo algo ilegal. Muitas pessoas aí comentam que não aparece para elas as abas aqui, novos jogos, novo DLC, novos updates e coisa e tal. O meu aqui está aparecendo porque eu estou acessando aqui o meu computador. Tá vendo? Eu adicionei aqui a LAN, né, uma loja LAN, que é a minha rede interna. Então, eu tenho essas opções aqui, que são jogos que estão aí no meu PC. Eu fiz isso apenas para ilustrar, né, essas abas, porque senão não aparece. Então, só vai aparecer essas abas se você adicionar uma loja aí que seja válida. Vamos supor, eu estou habilitado. Um exemplo aqui, eu estou com a Pixel Shop aqui. Vocês podem ver que ela está branquinha, ela está habilitada. Só que, ó, essa loja de cima está desabilitada, quer dizer, não está. Opa, vamos voltar. A Pixel Shop, qual que é o problema dela? Eu fui banido do Discord lá. Não sei por quê, porque eles não avisam, eles simplesmente olham para você assim, ó, vou te banir. Eles falam que não, mas eu creio que esse banimento foi por causa que eu fiz uma pergunta para eles. Então nem isso você pode perguntar, tá? Você corre o risco de ser banido por causa de uma pergunta. Creio que foi isso que ocorreu o banimento, porque eu não mostrei minha senha para ninguém em nenhum dos vídeos que eu fiz, né? Então, provavelmente foi isso. A única coisa que eu fiz, né, foi fazer uma pergunta e eu acho que eu fui banido por causa disso. Só fui descobrir, né, porque eu não utilizo o Tinfoil, eu só estou fazendo vídeo para vocês e agora que eu fui fazer o vídeo sobre isso, eu descobri que fui banido, porque eu não sabia nem disso, né? Não sabia que tinha sido banido da Pixel Shop. Ela está aqui, mas ela não está funcionando, tá? Então, voltando aqui onde nós estamos falando, só vai aparecer essas abas aqui se você estiver com uma loja aí ativa e essa loja esteja ok com você, né? Se o servidor lá estiver liberando os jogos para você. Muita gente comenta aí que tem dificuldades de instalação de jogos. A parte de instalação de jogos influencia muita coisa, influencia se a loja está com o arquivo lá do jogo tudo certo, porque às vezes o arquivo do jogo está corrompido lá na loja e na hora de você instalar, vai instalar corrompido, não vai funcionar. Tem o processo também de download, tá? Vai depender da sua internet, vai depender se a internet corta, vamos supor que a internet cortou e depois voltou, pode ocorrer rompimento de arquivos nesse processo. Se a internet estiver muito lerda, não estiver mandando os arquivos direito, pode ocorrer rompimento. O processo de download do servidor até a sua casa e seu switch envolve muita coisa, pessoal. Então, por isso que instalar jogos no Tinfoil é meio complexo. Tem muita gente, algumas gente aí fala, o meu está funcionando ok. Beleza, graças a Deus que esteja funcionando e toma cuidado se você utiliza aí a Pixel Shop para você não ser banido, porque lá você não pode fazer nenhum tipo de pergunta, você tem que apenas acessar lá, fazer o processo, para quem é novo, né? A dica aí, para quem é novo, vai fazer pela primeira vez,
você apenas faça o processo aí, obtenha a senha, instale a loja aqui e mais nada, não acessa o Discord para mais nada, grava no computador ou no papel aí toda a configuração da loja, tá? A configuração da loja, eu vou subir aqui para mostrar uma configuração da loja, vou entrar aqui, ó. Então você grava tudo que está aqui, username, password, marca no papel para você não esquecer, tá? Depois eu vou entrar mais detalhes sobre essa loja, mas cuidado, tá? Então, dito isso sobre as abas aqui, vou dar algumas dicas de instalação de jogos. Como eu estou acessando o servidor aqui da minha máquina, aqui vamos supor novos jogos. Quando você for instalar qualquer jogo, eu vou pegar como exemplo aqui, ó, vou entrar em qualquer jogo. Aqui o YouTube não, né? Já é apelação. Vamos entrar, cadê? Eu não sei, Yoka Lakes aqui. Então, quando você for instalar um jogo, você entra aqui, vai aparecer essa janela. Dicas de instalação. Você pode deixar nessa configuração que está aqui, primeira opção sim, segunda não, terceira sim, escolher o local de instalação. Aqui, deixe sempre não o restante e clica em instalar. Terminou a instalação, no caso aqui nós estamos instalando um jogo. Você volta aqui no menu iniciar, testa o jogo, vê se está ok, tá? Recomendo fazer isso sempre quando você for instalar, né, um jogo. Não instala um jogo, ó, terminei de instalar um jogo aqui, terminei de instalar esse daqui. Aí eu volto aqui, ó, vou lá e instalo outro e vou assim por diante instalando. Você corre o risco de dar problema na instalação do jogo fazendo isso. Eu recomendo você instalar jogo por jogo e ir testando antes de instalação de cada jogo. Entenderam? Não sei se ficou complicado. Então, se você instalou um jogo, testa lá, executa ele, tá ok? Aí você vai instalar outro jogo. Para DLC, para update, é a mesma coisa. Não sai instalando vários jogos, não. Você coloca aqui, está instalando um jogo, está baixando. Aí, enquanto está instalando, você pode apertar o B que ele vai sair daqui normal. Você vai ver o processo dele aqui na fila, né? Aqui na fila você vai ver todo o processo dele, porque às vezes você vai lá e seleciona outro jogo e vai colocando vários downloads aqui. Isso eu não recomendo, tá? Algumas dicas. Se você quiser fazer de outro jeito, tudo bem, né? Mas eu estou falando coisas por experiência, tá? Que eu já tive na época que tinha lojas gratuitas, né? Na época que tinha mais lojas gratuitas. Hoje ainda está a mesma coisa, porque a Pixel Shop, quando eu usei, fazia a mesma coisa. Então, se você quiser ter mais sucesso aí na instalação de jogos, segue aí a dica. Na hora que você for instalar aqui, primeira tentativa você faz dessa maneira, lembrando de testar, né, antes de instalar o próximo jogo ou o próximo DLC ou update, né? E se deu erro do mesmo jeito, fazendo assim, você vai lá e deixa aqui não e deixa aqui não. Aí você deixa tudo, ó, você vai fazer assim, ó, não e não, tá? Escolhe o local onde você quer instalar e o restante tudo não e clique em instalar. Essa é a segunda, ou se quiser a primeira, não tem ordem, tá? De teste de instalação, você tenta desse jeito e vê se o jogo vai abrir ok. O jogo abriu ok, beleza, segue esse processo aqui. Depois você pode tentar também com a primeira opção sim e o restante tudo não, ou essa não e a terceira sim e o restante tudo não. Normalmente, quando tá tudo não, costuma funcionar, tá? Dá menos problema. E essa daqui também, assim, costuma dar menos problema também, beleza? E lembrando a dica aí de testar sempre antes de executar a próxima opção. Deu algum problema em todos os casos e não está dando certo de instalar aquele jogo, está muito difícil de instalar aquele jogo, aí entre os casos que eu falei, pode ser o que o arquivo esteja corrompido lá no servidor, às vezes você tem que limpar o cache aí também do seu switch, tá? Tem vídeo aí no canal como que faz. Então, instalar jogos aqui no Tinfoil é meio problemático, vamos dizer assim. Me perguntaram uma vez se pode instalar aqui na NAND. Se você utiliza o seu switch aí com emuNAND, vamos supor que seu switch
não seja bloqueado, não seja banido. Você, né, usa Emunand, que é o recomendado. Se você não usa Emunand, você está correndo o risco de ser banido. Então, se você está lá na NAND, mas você não utiliza Emunand, ele realmente vai estar lá na NAND, né? E seu switch não tiver banido, sua NAND vai ficar suja, tá? Caso você utilize Emunand, na hora que você escolher essa opção, ele vai instalar na Emunand, tá? E aí você pode fazer. Caso o seu switch seja banido, você não precisa de Emunand. Então, aqui tanto faz, né? Você não precisa se preocupar de instalar ou não aqui jogos na NAND. Voltando aqui a falar sobre lojas, eu quero ler esse artigo aqui com vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição. Esse artigo faz 2 meses que foi publicado aqui no site Reddit. Então, é um artigo muito importante. Ele está traduzido, tá? Para português, mas ele é em inglês. A tradução, vocês vão ler certas coisas aqui que tem tinfoil. Às vezes eles chamam de papel alumínio, né? Eles traduzem com esse nome. Bora lá para o artigo aqui. Situação atual das lojas. Isso há 2 meses, mas tá pior do que isso aqui, tá? Historicamente, as lojas de tinfoil eram hospedadas em contas gratuitas de armazenamento do Google Drive. No entanto, em abril/maio de 2022, o Google excluiu a maioria das unidades de armazenamento ilimitadas gratuitas, desabilitando efetivamente a viabilidade de várias lojas. Isso ocorreu mesmo, gente. Não sei se quem é da época aí, mas quem é mais antigo no Switch vai lembrar desse problema que nós temos, que até hoje, né, enfrentamos esse problema. Por isso que mal temos lojas gratuitas aí. Então, ele fala aqui do Cota Shop, né, que foi para baixo, quer dizer que foi fechada, né? Essa daqui também e o Red Dump também. Então, aqui ele fala, fechar lojas voluntariamente. Em janeiro, né, desse ano, o Technic.app, uma loja pública popular, voluntariamente encerrou as operações devido à infinidade de razões, incluindo a equipe sobrecarregada e violação flagrante e excessiva de regras pela base de usuários, né? Então, os usuários pessoal que cobra muito a funcionalidade, eles forçam muito, e porque isso aqui, pessoal, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça, é uma coisa que não é legal, tá? Então, qualquer loja, né, free é uma coisa que não é legal, vocês têm que compreender isso. Se eles estão tentando, eles tentam ajudar, fazem as coisas, mas o pessoal não entende isso, eles forçam a barra e aí acaba às vezes prejudicando, né, a loja. Então, aqui ela foi, né, público Technic fechado, tá? A Technic hoje está voltada, mudou o nome, né, mais esse nome, mas o pessoal está voltado ao Mission Control, tá? Eles mudaram o esquema, estão focado agora no Mission Control. E creio eu, no meu ponto de vista particular, eu acho que a base deles, uma boa parte foi para essa loja nova, Pixel Shop. Aqui fala lojas operacionais, mas lembrando, isso aqui é um artigo de 2 meses, né? Aqui teve até atualização, bom, falou de janeiro, né? Nós estamos no final de março, mas aqui fala lojas operacionais. Atualmente, as seguintes lojas ainda estão em funcionamento. Tactical Pro é que está traduzindo. Se eu tirar a tradução, ó, Technic Pro, né, no modo privado, você tem que pagar para ter acesso. O Neco Cheats, ele é público, Neco and Homebrews Games. Provavelmente aqui é mais voltado para Homebrews. Pixel Shop, que o pessoal mais conhece aí também, ele é público, né, pegar o password, né, no Discord. A JITS, que ele é público, os 2 shops e PC Downloads, últimos, vamos aqui traduzir para português, downloads da loja e do PC, os arquivos mais recentes não são copiados para a unidade, quer dizer que não tem arquivos mais recentes. Aí tem o TITS, né, Pro, que é privado, né, pago. Esse daqui é mais voltados aí para firmware, atualização de hosts, né, e firmwares. E o BRIOS, que é mais voltado para homebrews, né, você está atualizando homebrews aí. Uma nota sobre lojas particulares. Em contraste com as lojas públicas,
as lojas privadas exigem que os usuários contribuam com conteúdo para a comunidade para obter acesso à sua biblioteca completa. Duas lojas privadas em funcionamento são Cheats Pro e Technic Pro, que exigem que os usuários contribuam com Missing Dumpings, não sei o que é isso, a equipe que lança consistentemente todo o novo conteúdo da eShop, de uma das seguintes maneiras: envie à equipe todos os jogos ou DLCs não despejados e disponíveis. Pode ser um DLC exclusivo, de pré-encomenda, perdido ou um jogo excluído. Contribua com um despejo de vazamento de cartuchos anteriores antes do título estar disponível. Deve ser o que você tem que fazer, né, para contribuir lá para o servidor. Ambos os métodos acima suportam a aquisição de novos conteúdos que trabalham para serem disponibilizados para toda a comunidade Switch. É importante observar que Cheats Pro declarou de forma consistente e pública que não aceita doações em dinheiro ou cripto, né, que é criptomoeda, e todo o conteúdo contribuído é compartilhado por todos os servidores vinculados ao Wiki. Comprar ou vender acesso ao conteúdo viola as regras do SP e as regras em todos os servidores do Discord vinculados ao Wiki. Observe que Cheats Pro não foi afetado pelas mudanças do Google Drive no ano passado, porque a loja não é hospedada em Edu G Drives gratuitos. A infraestrutura da loja é paga pelos bolsos dos funcionários. A Technic já hospedou uma loja pública no ano passado, cobrindo ele mesmo os custos de hospedagem, mas recentemente a fechou para se concentrar em outros esforços, que foi o que eu falei, para onde eles estão se esforçando. Como posso acessar o conteúdo? Você pode explorar qualquer uma das seguintes opções para acessar o conteúdo do Switch. Use a Pixel Shop pública para obter jogos mais antigos ou considere contribuir com conteúdo para acessar a biblioteca da Pro Shop. Baixe para o seu PC e transfira para o seu Switch. Observe que também existem fontes de pirataria com fins lucrativos que exigem pagamentos diretos em dinheiro para acessar o conteúdo da parede de alumínio, quer dizer, do tinfoil, por trás de encurtadores de URLs cativos e links de downloads falsos para anúncios maliciosos. Se você é capaz de navegar por esses sites, provavelmente não é o público-alvo desse post. Esses complementos de navegadores podem tornar esses sites um pouco mais seguros e toleráveis. Isso daqui, pessoal, é que tem gente que tem aí jogos, né, servidores no Google Drive e fornece para o pessoal. Eles cobram aí, eu acho que é 50, tem um que cobra, eu acho que é R$ 50 por ano, né, para você ter o acesso ao servidor dele no G Drive, tá? Isso também é legal. Se o cara é pego, né, fazendo isso, também dá muito problema. Se você diz, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, cuidado. Por último aqui, ele fala aqui em embrulhar. Gostaríamos de lembrar a todos que as lojas tinfoil listadas são operadas por voluntários que doam seu tempo e, em alguns casos, seus recursos financeiros, para garantir que a comunidade receba conteúdo oportuno, para não falar outra palavra, e relevante. Um pouco de paciência e consideração pelos lojistas e operadores ajudará muito a garantir seu tempo de atividade contínuo. É aquilo que aconteceu com a Technic. O pessoal não tem paciência, o pessoal abusa, eles forçam a barra com eles e eles acabam desistindo de fornecer o serviço, tá? E a Technic só está hoje funcionando em certos modos porque ela não tolera nada. Tanto que eu fiz uma pergunta, já me baniram apenas com a pergunta, tá? Então, é bem complicado. Se você tiver alguma dúvida sobre este post ou lojas em geral, não hesite em perguntar nos comentários abaixo e tentamos responder da melhor maneira possível. Então, lemos aí o artigo, é muito importante, vou deixar disponível aí para vocês. Quero mostrar para vocês também sobre lojas, o que o nosso amigo Goma e o Avassalador colocou aqui no Discord deles. Uma coisa, ó, é recente, tá vendo? Ele foi hoje às 2 horas da madrugada. Ele colocou aqui, ó, só para esclarecer,
nós não somos donos de nenhum shop do Tinfoil. Aí ele deu o nome Pixel, Slasher, Technic, JITS. Caso você não consiga acessar barra baixar os jogos, você deve tirar suas dúvidas diretamente no Discord deles. Porque muita gente fica nos perguntando, tanto aqui no canal, quanto, sabe assim, para o pessoal aqui no Discord, e referente a lojas do Tinfoil, mas nós não somos responsáveis por nada, nós apenas damos o caminho, tá? Se não está funcionando, é por causa, né, da loja. Então vocês têm que ir atrás deles e não da gente, tá? A gente tenta ajudar no que a gente pode, mas tem muita gente que fica forçando a barra nessa questão e aí a gente abandona o barco. A gente fala, também não vou mais postar vídeo, não vou mais fazer isso, né? Então é isso que ocorre, é isso que ocorreu com a Technic. Forçaram a barra, a Technic ainda era um pouquinho mais maleável na cobrança ou nas perguntas. Às vezes pergunta, não perguntei nem sobre jogo, nem cobrando nada, eu não cobrei nada, eu só só mostrei para eles um defeito que estava tendo, né, um problema, né, que eles estavam tendo, se eles podiam estar melhorando isso, mas tipo assim, é uma coisa para ajudar eles, né, uma falha que eu achei em questão a base deles, mas foi suficiente para só, tipo assim, eu gostaria que alguém me falasse minha falha, né, para eu tentar corrigir. Eu sei minhas falhas assim, né, como pessoa, mas é bom às vezes a gente não tá certas falhas nossa que a gente não sabe que a gente tem, o que a gente fez, então é bom alguém alertar. E ocorreu isso, mas vamos voltar aqui. Então, ó, por favor, não venha no meu PV ou no PV de nenhum dos ADMs reclamar sobre isso. Isso é chato pra caralho. Eu não tenho nada a ver com isso. Caso queira facilidade na vida, compre seus jogos na eShop. Tá aí a chamada de atenção. Caso contrário, não faça o mínimo esforço de ecoar. Voltando. Caso contrário, então faça o mínimo de esforço e corra atrás de aprender e instalar de outras maneiras fora do Tinfoil. Desde já agradeço a atenção, tá? Mensagem do pessoal aí do Discord. Concordo plenamente aí com essa mensagem, tá? Eu entendo ele completamente como que funciona, né? Então, eu sempre fui contra o Tinfoil em relação à instalação de jogos, porque é difícil você instalar jogos através dele, principalmente atualmente. Antigamente você ainda conseguia, apesar das dificuldades, dos erros, ainda você conseguia fazer, né, as instalações. Hoje em dia tem a maioria das pessoas não consegue do que aquelas que conseguem, pra vocês terem noção, né? Tem aquelas que conseguem, beleza, né? Que bom que você está conseguindo. Agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre a loja Pixel Shop. Eu, né, conforme eu falei anteriormente, eu descobri que eu fui banido. Muita gente acessa aí o link da loja e fala aí, né, nos comentários que o link está expirado, que não vale mais. Mas tomem cuidado que não é bem isso que está ocorrendo. Porque para mim, até para mim, ocorre isso. Eu acessei o canal aí do meu amigo Eu Sou Depois, ele também disponibiliza o link. Eu peguei o link dele para tentar acessar o Discord aí da Pixel Shop, mas não consegui, tá? Ele dá a mensagem também que está inválido, que o link está expirado. Ó, eu vou fazer um teste junto com vocês aqui. Eu tô aqui no canal aqui do meu amigo Eu Sou Depois. Ele disponibilizou o link, igual no meu canal também disponibilizei. Mas eu vou tentar pelo link dele. Eu já fiz esse teste, mas eu tô querendo só mostrar para vocês o que acontece. Então eu vou clicar aqui no link. Ele vai me direcionar aqui no Pixel Shop. Ele já puxou aqui o meu Discord do meu computador, né? No caso, estou acessando aqui meu computador, já puxou. Ele tá aqui, ó, entrar na Pixel Shop. Ó, não possível aceitar o convite. Ele fala essa mensagem aqui. Se eu tentar no celular, ele fala que foi expirado, tá? Ele não dá, ó, ele não deixa eu entrar. Por que que ocorre isso, ó? Não foi possível. Ops, mas não fala por que que não foi possível. Se eu tentar acessar pelo celular, vai aparecer que o link foi expirado, tá? Mas não foi. Para você saber se você foi banido de lá ou não, ó, vou colocar aqui não valeu, ele vai, né, fechar a janela e não vai adicionar a loja.
mas o link está válido sim. Como que você descobre se você foi banido? Porque por isso que você não está conseguindo acessar. Você entra na pasta aqui do Discord, pasta não, desculpa, no site, ó, digita aí no navegador Discord, você vai entrar aqui. Nessa janela, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Login, tá? E você vai registrar uma nova conta no Discord. Não pode ser, né? Se eu falar registrar uma nova, já fala. Não pode entrar normal, colocar a sua conta que você já usa aqui, que não vai dar certo. Então você vai ter que registrar uma conta nova, tá? Você não sei se você tem dois e-mails, mas eu tenho dois e-mails, né? Eu vou utilizar uma outra conta do Gmail que eu tenho aqui para mostrar para vocês que o link, né, do nosso amigo lá está funcionando. Então vamos aqui em registrar. Você vai colocar o seu e-mail aí, o nome do usuário, a senha, você cria, né, a sua data de nascimento e continuar. Eu vou colocar aqui, mas eu vou ocultar aí para vocês. Eu cliquei em continuar, apareceu aí, né, para eu sou humano, você clica aqui, ele pede para eu clique em cada imagem que contém uma bola de boliche. Boliche deve ser essa, deve ser essa. Isso aqui parece uma outra bola, tá meio embaçado. Verificar. Então deu certo. E aqui o que ocorre, ó, eu estou criando uma nova, né? E você pode pegar o convite aqui também, tá? E tá entrando. Então, ó, vou clicar aqui ó, logo de cara. Ó, mas antes, vamos voltar. Vamos clicar no X, que é melhor, para mostrar para vocês que eu estou realmente acessando um Discord novo. Ó, aqui tem um pontinho. Entendi. Então, ó, vocês podem ver que o Discord é novo, tá? Não tem nada, nenhuma conta, né, ou servidor aqui adicionado, mas a gente pode adicionar um servidor aqui. Você clica no maisinho, fala que você já tem um convite, entrar em um servidor, né, caso você já tenha um convite, e aqui ele pede para você colar o convite. Então vamos lá no site do nosso amigo, ó, vamos copiar aqui o link, né, do convite, voltamos aqui no Discord navegador e vamos colar aqui. Entrar no servidor. Tcharam! Vocês viram que entrou, tá vendo? Então, o problema não é o link. Tanto no meu site, no site aí do nosso amigo, não é o link o problema. O problema é que sua conta está bloqueada com a Pixel Shop. Então, você não tem acesso a ela. Se vocês estou provando isso aqui para vocês, tá? Aí muita gente vai lá no vídeo, assiste, dá dislike só por causa não tá conseguindo adicionar, né? Mas não entende que ocorre isso, tá? Então a culpa não é de quem fez o vídeo, né? Nem do link. A culpa é da própria loja. Voltando aqui para a loja, então acessamos ela. Vocês viram aí com uma nova conta, certo? Aqui fala assim, como vamos em regras primeiro. Ó, tá tudo em inglês. Vocês viram aí, tá tudo em inglês. Eu recomendo vocês estarem traduzindo isso daqui, tá? E vamos ler. Por que vamos ler? Porque eu vou falar para vocês, as regras deles são pesadas, vamos dizer assim, tá? Vou copiar isso daqui, ó, copiar e vamos aqui no Google Tradutor, digitar aqui. Aí, vamos colar aqui. Ixi, o texto excedeu. Antigamente nós podíamos adicionar mais coisa. Vamos apagar então. Você vem aqui, ó. Eu vou recortar para não apagar tudo. Vou deixar até qual regra que nós vamos? Até a 11. Ctrl X. Deixa eu ver se ele aceita agora traduzir. Aí, aceitou. Então vamos ler até a 10ª aqui. Então vamos ler a regra aqui. A primeira regra: respeite a todos os membros. Beleza? Isso aqui eu vou passar meio batido, né? Porque vocês sabem o que é respeito, né? Creio eu.
Segundo aqui, sem linguagem, palavras abusivas, né? Então tomem cuidado nas suas palavras aí no servidor, tá? Palavras que machuquem, eles são bem pesados em relação às regras. Então tomem muito cuidado. Evitar spam. Você não deve enviar spam para nada do servidor, seja uma mensagem, emoji, fotos ou qualquer coisa necessária ou desnecessária. Então, se você mandar uma mensagem que ele achar uma coisa desnecessária, já é suficiente para eles te banirem. O quão pesado é as regras deles. Mantenha-se nos canais apropriados, por favor. Mantenha palestras que tenham um canal específico para esses canais, como suporte nos canais de suporte. Não cruze posts da mesma coisa de vários canais, em vários canais. Isso daqui eu recomendo vocês estarem sempre dando uma olhada aqui no Discord deles, essa parte aqui de anúncios, ó, novidades e anúncios. Por quê? Porque às vezes o servidor deles caem e aqui eles anunciam, ó, que nem aqui ontem, 23, né? Dia 23, não foi ontem não. Aqui ele fala que dia 23, às 2h32, né? Desculpa, mas o nosso servidor morreu, né? O boot, né? O boot morreu, né, por enquanto. E depois ele fala que voltou. Então a loja tem disso também. Às vezes o servidor dá algum problema, para de funcionar, eles arrumam e volta, né? Então às vezes você não está conseguindo acessar ou não está conseguindo instalar direito porque o servidor deles não está, né, 100% ou não está funcionando, né? Então por isso que eles anunciam aqui. Então é bom estar apenas acompanhando. Não recomendo digitar nada por causa das regras, né, que são pesadas. Não pergunte sobre vazamentos ou quando um jogo é adicionado. Ó, não pergunte sobre vazamentos, não pergunte quando um jogo será adicionado à loja. Você pode pesquisar a Discord, né, o Discord, e o próprio papel alumínio, que é o tinfoil. Esses recursos estão disponíveis para você. Use-os. Em vez de perguntar, verifique os canais apropriados. Então, só de você perguntar, certeza você vai ser banido, tá? Cobrar ou perguntar se o seu, será que saiu um lançamento? Não saiu na loja. Se você perguntar quando vai sair, você já está lascado. Sem links piratas. Não poste nenhum. Tem coisa que eu dou risada porque é um absurdo, né? Sem links piratas. Não poste nenhum link que leve a um site de pirataria. Mas o servidor deles não é pirataria, né? É engraçado. Não peça links para conteúdo copiado. Tem coisa que eu dou risada que é uma piada, né? Vamos pular aqui, né? Porque vocês já entenderam o que não é para fazer. Nenhuma chave de revenda. Vender consoles com tinfoil configurado é terminantemente proibido. Não tem brecha. Vamos te encontrar e vamos te banir. Se você tentar vender esse serviço com fins lucrativos, isso resultará apenas em clientes irritados e você será banido. Eu não sei se tem mais alguma regra que é mais ou menos referente a isso, mas eu quero fazer um comentário sobre esse assunto aqui, que eu acho um problema muito grave sobre isso que eles fazem. Por quê? O meu Switch, né, eu instalei, vamos supor que esteja funcionando, né, a loja, tudo ok, mas eu vou vender ele. Se você está comprando, um alerta, se você está comprando um Switch usado, pergunte, né? Muita gente compra, infelizmente a pessoa que está comprando um Switch desbloqueado não é informado, o vendedor não passa isso, às vezes o vendedor também não sabe disso, né? Que só vai a loja do tinfoil vai parar de funcionar com o novo, né? Com a pessoa nova que está comprando, não tem jeito porque eles vão, né, derrubar, porque eles consideram, eles acham que você está vendendo o Switch com os jogos, né? Você fala assim, eu estou vendendo meu Switch aqui, tem um acervo de jogos, né? E aí cobra, tipo assim, vou cobrar mais porque tem um acervo de jogos. Eu nunca vi esse caso não, né? Que alguém faça isso, mas se alguém fazer isso, eu acho um absurdo também. Porque, na verdade, não tem lojas aqui, não tem um acervo também não, porque isso aí, o acervo não é da pessoa, a loja não é da pessoa, ela apenas tem o acesso. A partir do momento que você vende o Switch com a loja, né, cadastrada, você está vendendo porque você não consegue nem remover, tá? Você pode desativar ela,
mas a partir do momento que você desativou, se você cadastrar outra, não funciona, tá? Então é uma vinculação que eles mesmos fizeram em relação ao switch. Tipo assim, instalou uma vez, cadastrou, já era, aquilo pronto, acabou, você fica vinculado, não importa o que você faça, né? Não vai funcionar com outra pessoa. Então, por isso que se você já tem sua senha, sua configuração, anote, guarde ela bem guardado, porque quando você precisar, né, você vai utilizar ela. Se você vender, a loja vai parar de funcionar, tá? Isso aí é um alerta para vocês. A oitava regra aqui, ele fala sem contas alts fake burns. Não crie uma conta para vender chaves ou para tentar contornar banimentos, etc. Não vai funcionar. Você não pode simplesmente usar uma nova conta para obter uma nova chave. Uma vez vinculado, apenas a primeira conta do Discord usada funcionará, tá? Então, eles travam, eles vinculam, como é que eu vou falar para vocês? Eles pegam seu switch e trava no sistema deles de um jeito que você não consegue fazer nenhuma outra alteração. E se você entrar em contato com eles, o mais engraçado é isso, se você tentar entrar em contato com eles e falar, ó, tô vendendo, tudo bem, eles não querem que você vende falando que você está vendendo com jogos e ganhar, né, lucro em cima disso, que eu acho um absurdo, realmente, concordo com eles nesse ponto. Mas eles fazem esse sistema de vincular, achando que a pessoa tá ganhando dinheiro, eu acho que eles deviam abrir uma oportunidade para a pessoa, então, que está vendendo, chegar, né, com eles, falar, ó, estou vendendo meu switch, assim, assado, preciso que desvincule minha conta, tá? E se você tentar conversar com eles, sabe, se você é banido, é um absurdo, é um absurdo. Então, continuando aqui, ele fala, não há novas contas ou chaves após a primeira. Considere cuidadosamente com qual conta do Discord você se inscreveu e não perca o acesso a ela. Foi o que eu falei. Sem compartilhamento de chaves. As chaves são para você e seus consoles. Ele deixa você ter no máximo 3 consoles aí para sua conta. Caso você cadastrou aí no seu Switch, né, uma conta, você pode digitar lá /more, aqui mesmo na parte de How to Access. Ele fala para você acessar, que nem tem aqui embaixo, /more. Então você digita aqui, /more, e aí ele vai te dar a outra chave, tá? Aqui, ó, outro alerta, pessoal. Quando vocês acessarem aí a loja na sua conta nova, não façam essa parte aqui, ó. Você precisa concluir alguns passos antes de poder conversar. Senão você não vai conseguir ter acesso à loja mesmo assim. Porque quando você conclui os passos aqui, ó, vou clicar aqui. A partir do momento que você coloca seu número de telefone e clica em aceito, se o seu telefone for igual do outro cadastro, vai dar problema. Mesmo que aqui está escrito, ó, seu e-mail e número de telefone não serão compartilhados com a equipe da comunidade. Fala isso, mas eu coloco o número de telefone e já tenho problema. Então, não recomendo você fazer. Se você quer ter o acesso aqui, pelo menos para estar olhando, né, já que você foi banido, para ver se você foi banido ou não, no caso aqui que eu estou explicando para vocês, não conclui todo o processo do Discord, tá? Se você tá pulando o vídeo aí, você talvez vai perder essa parte que eu estou falando. E vai ter aí sua nova conta que você fez para ter acesso, não vai, né, conseguir ter o acesso. Então, voltando às regras ali, a 10ª regra, não há recurso de desvinculação aqui. É o que eu falei, não tem a opção de você desvincular o switch para você estar vendendo o switch, é um absurdo. Vender ou doar um console é bom, mas o novo usuário não poderá usar esta loja. Olha para você como é pesado. Apenas a primeira conta Discord que solicitou e vinculou uma chave funcionará. Eles não podem usar uma nova Discord, né, um novo Discord e solicitar uma nova chave. Se você planeja vender ou doar um console, seja honesto, seja honesto. Os caras são uma piada. Seja honesto e diga a eles que a loja não funcionará para eles. Esses caras são uma comédia também. Então, lemos até a 10ª, né?
Temos mais aqui, deixa eu ver. Vamos pegar o restante, ó, aqui. Então vamos ler esse restante aqui, ó, da 11 para baixo. Até aqui esse outro. Vou dar o Ctrl C aqui. Volto no tradutor. Vou fechar. E vou aqui. Aonde é obrigatório ler o canal de regras, que é o que nós estamos fazendo. É altamente recomendável, antes de fazer uma pergunta / postar um problema, que você também leia as notícias e anúncios ou os canais do guia de compras. Pessoal, não faça pergunta, não faça nada que é fria. É considerado, rude, é legal esperar que as pessoas repitam essas informações sem que você tente ler essas coisas primeiro. Os administradores e mods podem multi, kick e ban a seu critério. Então, vocês entenderam, né? À vontade. Lembre-se de que este é um serviço gratuito, fornecido a você, e haja de acordo. Aqui é outro comentário lá que eles colocaram, do dia 23, às 6 horas, é recente. Não seja idiota, ele fala assim para você. Se você for rude ou condescendente ou exigir algo a que você tem direito, você será expulso. É uma comédia. Então, entenderam aí? Você aí que está com problema para acessar a loja, tá? Então, o link não está expirado, o link funciona. E você vai descobrir se sua conta está liberada ou não dessa maneira. Cria uma nova conta, pega o link, tenta adicionar ela e adicione. Lembrando, não concluir os passo a passo, tá? Não fazer a conclusão aqui para você poder conversar com eles. Nem para você digitar nada aqui. Então, eu fui banido, eu não consigo mostrar para vocês, né, a loja. Eu vou tentar ver se eu consigo adicionar ela aqui de algum jeito, tá? Se eu tiver algum sucesso, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Eu quero tentar também achar lojas pagas. No caso aqui, eles querem que você pague, ó, donate. Vamos ver como isso funciona. Se der certo, eu trago também para vocês aqui no canal. E eu vou atrás de outras lojas, tanto gratuitas e quanto paga, ver se funciona, se dá certo. Assim que der certo alguma loja aqui, né, eu trago, né, para vocês. Finalizando aqui o vídeo, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre as lojas, porque eu recebo muitas mensagens aí do pessoal que reclamam que o link está expirado, que falam que não consegue ter acesso, falam que não, a loja não está baixando, por problemas também que tem quando tem acesso, aqueles que, né, o pessoal que tem acesso aí, que está funcionando a loja, que consegue fazer a instalação, às vezes não consegue fazer a instalação com sucesso. Espero ter aí tirado várias dúvidas e passado várias informações aí para vocês, que vocês tenham aí aprendido, né, como que funciona assim, por cima, né, as lojas. E quem gostou aí do vídeo, deixa um like aí para apoiar o canal. Você pode estar apoiando também a gente através aí do código QR que tem na tela, tá? Deixe qualquer valor, você pode fazer um Pix por 50 centavos, R$1 já vai estar ajudando. Quero agradecer grandemente a todos os membros do canal, muito obrigado pelo apoio. A todos que deixam o like aí, os inscritos do canal, tá? Muito obrigado a todos vocês. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.